Olá! Hoje a gente vai montar um kit de ferramentas para resolver problemas, transformando aqueles desafios que parecem super complexos em soluções claras e bem lógicas. Para começar, que tal um desafio para aquecer os motores? Dá uma olhada nessa sequência. Qual número será que vem depois, hein? Vale a pena parar um segundinho para pensar. Então, a grande sacada aqui, e na verdade para um monte de outros problemas, não é nem fazer conta. O segredo é aprender a enxergar a lógica que está escondida. E é para isso que estamos aqui hoje, para montar um kit de ferramentas que vai treinar o nosso olhar para fazer exatamente isso. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa decifrando o código, depois parte para pensar em proporções, entende a linguagem das formas, aprende a encontrar padrões ocultos e, por fim, junta tudo na nossa mentalidade de quem resolve problemas. Bora para a primeira parte, decifrando o código. Sabe, o primeiro passo para resolver qualquer coisa é, antes de mais nada, mudar o jeito de olhar para o problema. Não é uma prova, sabe? É mais como um quebra-cabeça só esperando a gente encontrar as peças certas. Ok, vamos colocar a primeira ferramenta na nossa caixa, o pensamento proporcional. O que é isso? Basicamente, é entender a relação entre as coisas, entre os números. É uma habilidade, assim, fundamental para a gente conseguir enxergar a estrutura de um problema. Vamos imaginar um cenário prático, tipo numa fábrica. Se a produção de 1.200 peças leva 8 horas, quanto tempo será que levaria para produzir 1.800? Aí entra a boa e velha regra de 3, né? Uma ferramenta super clássica, mas muito poderosa. Com ela, a gente organiza as informações e acha o tal do valor desconhecido. Seguindo esse passo a passo, fica claro como a gente mapeia essas relações e olha só, chega na resposta, 12 horas. E o mais legal é que essa mesma lógica, esse pensamento proporcional, serve como uma chave mestra. Ele abre a porta para resolver outro mistério do dia a dia: como calcular descontos. Então, vamos supor que um produto custa R$ 80. E ele está lá na vitrine com 20% de desconto. O processo é bem direto, bem lógico. Primeiro, a gente descobre quanto é esse desconto em dinheiro. 20% de R$ 80 dá R$ 16, certo? Aí é só tirar esse valor do preço original. O resultado? R$ 64. Pura proporção funcionando na prática. Beleza, vamos para a nossa segunda ferramenta, a linguagem das formas. Se a proporção ajuda a gente com números, a geometria ajuda a gente a entender o mundo físico, sabe? A traduzir o que a gente vê em cálculos simples. É o que chamamos de raciocínio espacial. Vamos focar num conceito básico, mas super importante, o perímetro. O que é isso? É só a soma de todos os lados de uma forma. Pensa que é como medir o contorno de um terreno para colocar uma cerca. Simples assim. Agora, atenção para um detalhe que parece pequeno, mas que muda tudo na hora do cálculo. Um retângulo tem 2 pares de lados iguais. Já o quadrado, bom, no quadrado todos os 4 lados são iguaizinhos. Essa diferença, que é a regra de cada forma, muda totalmente o jeito de calcular o perímetro. Então, pegando o exemplo de um retângulo de 4 por 8 metros, a gente simplesmente soma tudo. 4 mais 8 mais 4 mais 8 de novo. O resultado? O perímetro é de 24 metros, sem mistério. Chegamos agora na terceira ferramenta. E olha, talvez essa seja a mais poderosa de todas: a arte de encontrar padrões. Aqui a gente vai além do que os olhos veem, além das formas. O objetivo é descobrir as regras do jogo, as leis secretas que estão por trás de um problema. Uma técnica clássica para achar esses padrões em números é o famoso MMC, o mínimo múltiplo comum. A ideia por trás dele é bem interessante. É como se a gente desmontasse os números em seus tijolinhos básicos, sabe? Que são os fatores primos. E depois a gente junta esses tijolinhos para descobrir qual é o primeiro número que é múltiplo de todos eles ao mesmo tempo. Beleza, com essa ferramenta de encontrar padrões na mão, vamos voltar para aquele nosso primeiro desafio. Lembra da sequência? Então, em vez de focar nos números em si, que tal a gente olhar para o pulo de um número para o outro? A diferença entre eles. Olha só, já dá para notar alguma coisa acontecendo aí, né? Exato! Tá aí a regra escondida. A diferença está sempre dobrando. De 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8. Matamos a charada. Então, se a lógica é dobrar, o próximo pulo depois do 8 tem que ser 16, certo? E 18 mais 16 dá 34. É um exemplo perfeito de como essa busca por padrões transforma o que parecia ser uma sequência aleatória de números em algo com total sentido. Pronto, com isso, nosso kit de ferramentas está montado. Vamos só dar uma olhada rápida nessas ferramentas poderosas que a gente juntou?
É importante entender que isso aqui não é só truque de matemática, não. São modelos mentais. Pensamento proporcional, raciocínio espacial, reconhecimento de padrões, são como se fossem óculos diferentes, lentes que a gente pode usar para enxergar qualquer desafio de um jeito mais lógico, mais organizado. No fim das contas, a grande lição é sobre mudar a perspectiva. Quando a gente para de ver um problema como um bicho de 7 cabeças e começa a ver como um quebra-cabeça, tudo muda. Qualquer pessoa pode aprender a ver os padrões e achar a solução. Então, a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo quebra-cabeça a ser resolvido?